Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês hoje sobre uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito desse departamento. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre igreja local. Eu espero que você ouça, essa palavra não só com ouvidos naturais abertos, mas com o seu coração aberto para o que o Senhor quer ministrar ao seu coração com isso. Amém? Tem um título, eu queria falar sobre igreja local. E eu tenho tópicos, Você pode colocar, se você for anotar isso, eu te aconselho a anotar. Você pode colocar aí no ponto 1, tudo começa pela fé. Tudo começa pela fé, gente. Quando a gente vai para Jesus, o que faz a gente receber a nossa salvação é a fé no Filho de Deus. É isso que faz eu e você sermos salvos. Crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mas o ponto que eu queria falar com você é, além dessa confissão que você faz inicial, é necessário fé para continuar na caminhada com Cristo. A fé, na verdade, ela é o início, vamos dizer assim, é o início das coisas, mas ela é necessária para que a gente chegue até o final. A palavra vai falar, e aí eu quero que você leia junto comigo, Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui a gente consegue ver duas coisas. Eu preciso ter fé em Deus, mas não basta só uma fé inicial. Eu preciso crer que Ele é Deus, que Ele é real e que Ele é bom. O Senhor, Ele nos presenteia, Ele nos agrada quando nós buscamos a Ele. Além de Ele ser maravilhoso, além dele nos salvar, além dessa fé salvífica, vamos dizer assim, eu tenho a certeza de que se eu continuar buscando, Ele vai se agradar disso. Essa é a única maneira de agradar o nosso Deus. Então, tudo o que nós vamos falar aqui vai começar pela fé que você tem, que eu tenho em Jesus Cristo. A fé que eu e você temos de que Deus, Ele é real. E se Deus, Ele é real, o que Ele diz na palavra dEle é real. O que Ele diz na palavra dEle é a vontade dEle para minha e para sua vida. Então, eu acho interessante que eu botei Marcos 10:18, que diz assim: replicou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. O próprio Jesus está testemunhando que só tem um que é bom, e Ele é Deus. Se você diz que crê em Jesus, se você diz que crê na palavra, se eu digo que acredito no que está escrito aqui, que Ele salvou a minha vida, eu posso crer quando Ele diz que não há nenhum outro que é bom a não ser Deus. Então, eu não só tenho uma fé vazia, uma fé oca, eu tenho uma fé em algo que é verdadeiro, em algo que é bom para mim. Dito isso, eu tenho um segundo ponto para falar com você. Eu escrevi assim: a igreja local é a vontade de Deus para nós. Se você parar para refletir um pouquinho sobre a igreja local, você vai perceber. Eu botei aqui, nela você desfruta da presença em comunhão com Deus e com seus irmãos. Só que, gente, a gente sabe que a igreja local, se você for parar para pensar num lugar natural, é muito louco de se pensar, A sabedoria de Deus realmente não cabe na nossa mente natural. A gente só consegue discernir as coisas de Deus pelo Espírito Santo. Por quê? Porque pensa, são pessoas totalmente diferentes, de lugares diferentes, com culturas, vamos dizer assim, familiares diferentes, às vezes de países, de nações, de cidades, até de bairros diferentes, que isso vai tocando, na forma como as pessoas se comportam em sociedade. Tudo isso, toda essa loucura humana, o Senhor pegou e falou assim: eu vou juntar todo mundo e vai ser todo mundo noiva de Cristo. Pronto, eu vou botar eles dentro de um local, e esse local eu vou manifestar meus dons, eu vou manifestar minha vontade, eu vou fazer eles serem edificados, eu vou fazer eles serem afiados, eu vou fazer com que eles cresçam na minha presença. Eles, através da igreja local, eles vão conseguir ser aperfeiçoados para que quando Cristo voltar esteja tudo ok, a noiva esteja adornada, mas é necessário esse lapidar da igreja local. Mas a gente sabe que isso existe, mas você precisa ter no seu coração que o Deus que é fiel, que o Deus que é bom, Ele determinou a igreja local para o seu bem.
Às vezes a gente não entende tudo, às vezes a gente não concorda com tudo, mas a gente precisa crer que Deus, o Deus do universo, sabe melhor do que eu e você. O Deus que criou o universo sabe que a comunhão na igreja local é melhor para mim, é melhor para você. É necessário se submeter à vontade de Deus. E hoje muitas pessoas não desejam, por conta da carne, se submeter à vontade do Senhor. Que não é a mais fácil do mundo às vezes, porque a gente está num mundo que é caído, a gente está em construção, mas a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Só que como a gente acessa essa vontade? Renovando a nossa mente com a palavra. E você vai entender porque eu tô falando de tudo isso. Uma coisa muito específica que o Senhor falou no meu coração em relação a esse departamento, enquanto eu estudava aqui para falar sobre isso, é sobre isolamento. Isolamento é uma consequência de meditar e acatar a voz do diabo. Anota essa frase, porque isso vai te livrar de frustração. Isolamento é consequência de meditar e acatar a voz do diabo. E aí você vai ler comigo Gênesis 3, 8, 10, que diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A partir do momento que eu e você, depois de termos aceitado a Cristo, o segundo Adão, o varão perfeito, depois de nós termos aceitado a Cristo, se a gente se deixa levar pela voz de Satanás, a gente vai tender ao isolamento. E o isolamento é um resultado de meditar e receber essa voz maligna na nossa mente de que igreja não é para mim, que é muito estressante, que é muito cansativo, que eu não consigo, que ficar no Kids é difícil demais. Gente, existe um sacrifício e todo mundo sabe disso. Sempre vai ter, vamos dizer assim, os dois lados, né? Tipo, o sacrifício e a recompensa. Enfim, como o princípio do Senhor atua na igreja, na nossa vida. Mas se a gente tira os nossos olhos do que é importante, que é a palavra de Deus, de como Deus trabalha com o homem, de como Deus se comunica com o homem, a gente tem a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável que eu falei com vocês, roubada da gente. A gente tem isso roubado do nosso dia a dia, tem isso roubado do nosso servir, que é na igreja local, que o Senhor estipulou para todos que creem nele. Todos. E aqui eu não tô falando do seu momento devocional com o Senhor, eu não tô falando do seu momento de oração, da sua vida de jejum. Mas você não entendeu até hoje o que era uma igreja local, ou servir. Embora a gente receba bastante palavra sobre isso, já tivemos séries sobre isso, mas é sempre bom relembrar, porque muitas coisas vão vindo na nossa mente, é bom relembrar a vontade de Deus. Então, não acredite nunca num sentimento de isolamento. Jesus, quando ele se retirava do meio da multidão, era para orar e ter comunhão com o Pai. É necessário, de novo, eu não estou falando do seu tempo devocional, mas estou falando da comunhão dos santos, da vontade que Deus estabeleceu para a era que você vive hoje, a igreja de Cristo, a igreja local. Essa é a vontade de Deus. A gente vai chegar em Atos, a gente vai chegar lá. Mas eu queria que você ficasse também com um provérbio no seu coração. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. A sensatez, sabe o que é? Seguir a palavra de Deus. O sensato é aquele que obedece. O sensato é aquele que puxa da sabedoria do alto. Quem se isola busca os seus interesses egoístas. Muitas pessoas abrem mão da comunhão para buscarem interesses egoístas. Não, talvez não seja o seu caso. Não estou dizendo para você que você tem que viver 24 horas por dia dentro do templo, orando e ajoelhado, mas eu estou querendo trazer para a nossa vida uma reflexão do que é aquilo que Deus me pede para entregar para Ele num secreto, ou algo da minha vida pessoal, vamos dizer assim, que eu preciso realizar, que é algo que o Senhor colocou no meu coração, é parte do meu chamado, mas o que é a minha carne querendo ditar como a igreja de Cristo funciona.